Formado em Teologia e Filosofia, mestre em Teologia com especialização em Missões Urbanas pela Calvin Technological Seminary, fundador do projeto Timóteo, Centro de Treinamento para Plantadores de Igrejas e da Rede Conexão Atos 17, autor de 3 livros, articulista das revistas Cristianismo Hoje e Liderança Hoje, plantador e pastor da comunidade presbiteriana Chácara Primavera em Campinas, São Paulo. Casado com Sônia, com quem tem 3 filhos, Luísa, Levi e Lígia. Com vocês, Ricardo Agreste. Eu me sinto profundamente constrangido de quebrar o sono que alguns estão tirando nesse momento, mas eu queria fazer aquele pedido chato, né? Que normalmente o pastor faz quando está na igreja de domingo, aí quando ele vem em conferência, ele faz exatamente o que ele não gosta que os crentes façam, né? Então vou correr o risco aqui de ser chato, dizendo: se você está participando dessa trilha, eu queria convidar você para chegar um pouquinho mais para frente, porque, para mim, o contato visual com você é importante. Eu preciso ficar numa distância que eu enxergue os seus olhos. Essa é a razão pela qual em vez de falar lá de cima, eu já desci para cá. Mas daí a turma que está no fundão, que vai participar da trilha, por favor, chega mais. Se você está no fundão e não vai participar da trilha, fala baixo, tá bom? Que agora a gente vai começar. Vamos começar com uma palavra de oração, principalmente pedindo para que Deus nos dê, repreenda todo espírito de dormência, de sono pós-almoço, né? Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar esse momento diante do Senhor e pedir ao Senhor que o Teu Santo Espírito use as ideias que vamos compartilhar para nos capacitar para um ministério melhor, nos encorajar para um novo tempo nos nossos ministérios. E que, como fruto desse momento, vidas sejam abençoadas. Que homens e mulheres que estão sob a liderança, sob a influência desses irmãos e irmãs, sejam profundamente abençoados pelo Senhor através da vida deles. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. A razão pela qual eu oro, pedindo para que Deus abençoe as pessoas que estão sob a sua liderança, através da sua vida, tem a ver com algo que eu já deveria fazer logo no início em conferências como essa que eu participo. Eu esqueço, e aí hoje eu percebi, até um irmão querido veio fazer um convite para mim, e aí eu estava explicando para ele. Quando eu comecei a plantação da igreja que eu pastorei hoje, que é a Chácara Primavera, na cidade de Campinas, comunidade Chácara Primavera, eu ouvi de um pastor e plantador de igrejas um conselho. Você precisa assumir a responsabilidade por alimentar o teu povo. E ele me disse: dos 52 domingos por ano, eu prego 48 domingos da minha igreja. Os outros 4 domingos que eu não estou na igreja é porque eu estou de férias. E eu resolvi acolher o conselho desse pastor mais experiente. E durante os últimos 18 anos, muito raramente, eu não estou na minha comunidade local aos domingos. Porque eu entendo que a minha relação, até alguém uma vez me disse, eu confesso que eu não sei se é verdade, porque eu não entendo muito de agricultura, de cuidado de animal, e essa pessoa disse: pastor, ovelhas são animais que têm
uma visão muito curta, mas o olfato da ovelha é muito aguçado. Então a ovelha, ela precisa ser alimentada todo dia pela mesma pessoa, porque ela sente o cheiro da mão na ração. E quando ela é alimentada todo dia pela mesma pessoa, se algum estranho alimentar o coxo, ela não se alimenta, porque ela sente o cheiro diferente. Mas existe uma outra razão pela qual eu normalmente não estou pregando em outras igrejas aos domingos, além de entender que a minha responsabilidade primária é alimentar o meu povo domingo após domingo. A outra razão é que a visão que Deus tem me dado é de capacitar líderes, pastores, pastoras, obreiros, obreiras, para que eles se tornem pessoas que alimentem o seu povo. E então, às vezes eu vou numa conferência como essa, e quando eu termino a preleção, vem alguém e diz assim: pastor, o senhor aceitaria o convite para ir falar na minha igreja no próximo domingo de manhã? E eu digo: falar sobre o quê? Sobre isso que o senhor acabou de falar. O meu povo precisa ouvir isso. Aí eu viro para a pessoa e falo assim: mas e o tempo que eu gastei aqui ensinando você? Eu gastei todo esse tempo ensinando você para que você ensine o seu povo, né? E uma terceira questão sobre isso: desde o início da nossa igreja lá em Campinas, Deus nos abençoou com algumas pessoas que têm talentos específicos na área da tecnologia. Então, desde cedo, nós começamos a disponibilizar as mensagens em áudio, as mensagens em vídeo. E naquela época, ainda existiam muitos sites e pregadores que vendiam as mensagens. E nós, desde o início, decidimos o seguinte: não, Deus nos deu de graça, nós vamos dar de graça. O único valor que a gente cobrava era quando a pessoa pedia em CD, na época, ou DVD. Então a mídia tinha um custo, a gente cobrava o custo da mídia. Mas, desde sempre, todas as mensagens estiveram disponíveis no site da nossa igreja, chacara.org, para que pastores e igrejas possam utilizar material de grupos pequenos, está tudo lá gratuitamente, né? E aí é um outro problema, porque às vezes a pessoa fala assim: pastor, vem pregar na minha igreja domingo. E eu falo: meu filho, o que eu vou falar na tua igreja? Aí ele fala: eu ouvi uma mensagem sua pela internet, aquela mensagem, vem pregar essa mensagem, pastor. Eu falo assim: meu filho, faz o seguinte então, você já ouviu a mensagem, não viu? Escuta outra vez, dá uma boa melhorada nela e prega. Nem precisa falar que é minha, porque nada é meu. Assim, se está baseado na palavra de Deus, você tem a liberdade para fazer isso, tá? E falando sobre isso, nós ontem iniciamos essa conversa falando sobre esse gráfico aqui, e eu vou logo para o quarto quadrante. Se você não estava aqui ontem, pois você pede para o seu vizinho compartilhar as anotações, ou, dependendo de quem ele é, vender para você as anotações, né? Mas eu estava mostrando para vocês que nós precisamos resgatar na vida esse princípio do cocriacionismo. Deus nos capacitou, nos deu dons, Deus nos fez homens e mulheres com poder criativo. Deus deu a Bia a capacidade de assim ficar atenta quando eu estou precisando de uma garrafinha de água. Deus capacitou cada um de nós. Tudo bem, Bia? Bom, Deus capacitou cada um de nós para nós exercermos a nossa vocação na história.
Deus não capacitou só para pastores, só missionários. Deus capacitou a cada um. É uma grande revolução quando um médico, por exemplo, quando um professor de rede pública para e se conscientiza que o que ele tem é uma vocação dada por Deus. E se nós queremos fazer o nosso trabalho melhor como professores, como médicos, como pastores, como missionários, a gente precisa lembrar que não basta a gente orar pedindo para Deus nos tornar melhor, né? O cocriacionismo, eu dei para vocês lá alguns exemplos, mas para mim esses dois aqui são os mais marcantes porque eles são visuais. Obrigado, viu, Bia? São muito visuais. E em 2 Reis 4, Deus multiplica o azeite, mas o azeite cessa quando as botijas cessam. Então, eu quero aplicar isso ao seu ministério. A obra que Deus quer fazer na sua vida, da parte de Deus, é ilimitada. O que limita é o tamanho do vaso que você é. Como você vai sair daqui com a decisão de se tornar um vaso maior. Perceba, a imagem do vaso para mim é muito importante porque Paulo fala, nós somos um vaso de barro. Não importa o tamanho que você seja, você continua sendo vaso de barro, frágil. O poder não está no vaso de barro. O poder está no que Deus coloca no vaso de barro, que é o Espírito Santo. E numa analogia com o 2 Reis, capítulo 4, a influência do Espírito Santo na sua vida, o poder do Espírito Santo na sua vida, da parte de Deus, Deus vai te ter sempre plenamente cheio. A questão é qual é o tamanho de vaso que você é. João capítulo 2 nos fala sobre aquele milagre de Jesus no casamento. E quem já me ouviu falar sobre casamento sabe que eu aplico muitas vezes essa figura, dizendo que casais querem que Deus faça um milagre resolvendo o caos que se tornou a relação conjugal deles. Mas Deus quer fazer esse milagre, mas Ele manda os casais encherem as talhas de água. Ou seja, existem coisas que você, marido, precisa mudar. Você, mulher, precisa mudar. O milagre se dá na obediência. O milagre se dá na obediência. Então, seguindo aqui à frente, eu queria falar para vocês hoje, mais especificamente nesse primeiro momento, sobre revitalização da igreja. E eu disse na minha preleção, na primeira noite, que eu creio que a revitalização de uma igreja começa pela revitalização da vida e do ministério de um pastor. Ok? Então vamos falar um pouco sobre o que um pastor, o que um missionário, o que uma pastora, o que uma missionária faz para revitalizar uma igreja. Eu diria, olha para Jesus e imita Jesus. Jesus, Ele nos deu um paradigma de serviço. Jesus se manifesta como profeta, como sacerdote e como rei. A gente chama isso de ofícios de Cristo. O que seria do nosso ministério pastoral ou missionário, seja qual for
o campo em que nós nos encontramos, seja uma cidadezinha de 2.000 habitantes, seja uma cidade com 2 milhões de habitantes, o que seria do nosso ministério se nós, pastores, pastoras, missionários e missionárias, decidíssemos imitar Jesus, sendo profeta, sacerdote, rei? Deixa eu mostrar para vocês. Jesus, primeiramente, se manifesta como profeta. A ênfase do ministério profético é a pregação. O ministério profético, mesmo no Antigo Testamento, a ênfase não é a revelação. Porque hoje nós somos envolvidos por uma onda de que quem tem ministério profético revela o que nem Deus ainda sabe. Quem faz isso é cartomante, é médium espírita. O próprio profeta do Antigo Testamento, você sabe o que o profeta faz? Ele olha para a realidade que está ao redor dele e diz para o povo que o povo tem que voltar para a lei, porque ele tem a Torá na cabeça. O profeta no Antigo Testamento, ele tem uma mensagem. A mensagem é: voltem à lei de Deus. E se vocês voltarem à lei de Deus, Deus vai abençoá-los. Se vocês continuarem no caminho de vocês, Deus vai amaldiçoá-los. Não existe nada misterioso nisso. O profeta é um indivíduo atento à realidade e com a Torá na mente e no coração. E Jesus, o ministério profético de Jesus, repete isso. Se você pegar as bem-aventuranças, qual é o conteúdo da pregação de Jesus nas bem-aventuranças? A lei. Jesus faz uma releitura de toda a lei para os seus ouvintes. Quando Jesus prega, o que ele está fazendo? O anúncio verbal do evangelho do reino com integridade e relevância. Guarda essas duas palavrinhas, integridade e relevância. Elas são muito importantes para mim. Quem já me ouviu algumas vezes, já ouviu falando constantemente de pregação com integridade e relevância. Integridade para com as Escrituras. Relevância para com a cultura. Integridade para com as Escrituras. Você que ensina a Bíblia precisa estudar mais profundamente a Bíblia. Você não pode ensinar a Bíblia a partir dos seus achismos. Você tem que aprender a estudar a Bíblia com profundidade, porque a sua pregação, o seu ensino, precisa ter como marca a integridade. Segunda palavra, relevância. Relevância é você perceber para quem você está pregando a palavra, você perceber qual é a sociedade em que a igreja que você pastoreia ou lidera está inserida e, consequentemente, conhecendo as pessoas, a sociedade, a cultura, você saber quais são as perguntas que as pessoas estão fazendo. Porque existe um perigo do pastor, da pastora, do missionário, da missionária irem para o púlpito e pregarem a resposta para perguntas que ninguém está fazendo. Então, a relevância tem a ver com conhecer as perguntas. E eu diria que uma das grandes razões de igrejas começarem a morrer e precisarem ser revitalizadas é que essas igrejas perderam o contato
com a cultura dos homens e mulheres que vivem na sua cidade. A igreja se tornou uma ilha. Ela se reúne todo domingo para cantar músicas que arrepiam, mas que só crente gosta, só crente entende o linguajar daquelas músicas, e eles têm uma pregação que todo mundo chora no final, mas uma pregação que só crente entende, ou seja, essa igreja perdeu o contato com o mundo real. O que vai acontecer? Ela vai morrer. Ela vai morrer. Pastor Sérgio, ontem, na palavra dele, aqui na trilha, terminou falando de uma igreja que é alertada para o fato de que quando ela perde a conexão com a missão, ela começa a perder a sua própria identidade como igreja. Ela vai morrer. A pregação com integridade e com relevância, eu acho que é o primeiro passo para você plantar uma igreja, para você revitalizar uma igreja. Aqui, o que a gente espera como resultado são multidões impactadas. Você pega os evangelhos depois da nossa trilha, e eu queria te dar uma lição de casa para a próxima semana. Leia os 4 evangelhos tomando nota de quantas vezes Jesus fala às multidões, quantas vezes Jesus ensina só os discípulos, quantas vezes Jesus conversa a sós, sem ninguém por perto, com uma pessoa. Sabe o que é assustador? Na contramão do que eu já ouvi muitas vezes pessoas falando, de que Jesus gastava mais tempo com os discípulos do que com as multidões, se você contabilizar nos evangelhos, você vai se surpreender. Jesus gastava mais tempo com as multidões. Jesus olhava para as multidões e dizia: eles são homens e mulheres cansados e aflitos. Eles são como ovelhas sem pastor. Eu preciso ensiná-los. E quando os discípulos vinham dizendo: Jesus, dispensa as multidões, Jesus dizia: não, deem vocês mesmos de comer para eles. E os discípulos dizem: como que a gente vai fazer isso? Jesus pega alguns pães e alguns peixes, multiplica, e dá na mão dos discípulos e diz: vocês vão servir as multidões. Existem inúmeros problemas com as multidões. As multidões não são estáveis, as mesmas multidões que seguem Jesus, a parte delas é aquela que vai condenar Jesus. Mas isso não impede Jesus de servir as multidões. Eu acho que o grande equívoco que muitos pastores e missionários incorrem hoje em dia é achar que nos evangelhos multidões é sinônimo de discípulos, e não é. Então você pode ter uma multidão na sua igreja, mas você não tem, aquilo não significa que é uma comunidade de discípulos. As pessoas que me escutam no domingo, eu não os tenho como a comunidade dos discípulos. As pessoas que me escutam aos domingos, na minha igreja, dentro do auditório da minha igreja, eu os vejo como multidão. E qual é o meu objetivo pregando o evangelho com integridade e com relevância? Impactar a vida deles. Deixá-los atordoados, fazer eles saírem repensando a vida, fazer com que eles saiam dizendo: meu Deus, eu preciso reavaliar minha vida, ou sair pensando: meu Deus, eu preciso escutar mais sobre isso, meu Deus, eu preciso voltar no próximo domingo para entender melhor isso aí. Eu não posso perder a oportunidade de impactar a vida da pessoa que entra no auditório da minha igreja aos domingos, não posso.
mas eu tenho a consciência de que o que acontecia nos evangelhos, quando Jesus pregava às multidões, os discípulos estavam inseridos nas multidões, e eles estavam ouvindo o que Jesus dizia. Então, a pregação de Jesus era parte integrante do discipulado de Jesus. Essa dicotomia que se faz hoje em dia, que discipulado é estudar a Bíblia com a pessoa durante a semana, num grupo menor ou individualmente. Desculpa, Jesus não estudou a Bíblia individualmente com ninguém. Quando você pergunta o que é discipulado para Jesus, Jesus prega, os discípulos tomam nota, a multidão escuta e é impactada. Depois, num segundo momento, os discípulos estão com Jesus na hora do jantar, lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, e aí um dos discípulos pega o caderninho de notas, fala assim: Jesus, desculpa, posso interromper aí a conversa com Lázaro? Só fazer uma pergunta, eu não entendi direito o que o senhor quis dizer com aquela afirmação. E aí Jesus chama os discípulos e fala: ok, vamos entender direitinho esse negócio aqui, porque depois vocês vão escrever para outros cristãos, então é bom que vocês entendam direito o que eu disse. E aí Jesus ensina para eles num grupo menor. Mas entenda, a pregação de Jesus é parte do discipulado de Jesus. A pergunta que eu faço hoje para pastores missionários, pastoras e missionárias é: se você vê a importância da pregação como parte do discipulado da sua comunidade, e em contrapartida eu tenho me perguntado, será que os crentes da minha igreja veem o momento da pregação como parte do discipulado de Cristo na vida deles? Ou eles assistem à pregação como eles assistem um show, um jogo de futebol? Depois eles vão comentar os melhores momentos. Na hora da pizza, em casa eles vão falar: o pastor não estava muito bem hoje não, né? O pastor não estava muito inspirado. Eu achei que ele foi meio complicado assim na segunda parte do sermão. Não, mas no final ele assim, ele estava perdendo de 1-0, mas no final aquela história que ele contou, lá valeu 2 gols, ele deu uma virada no final. A pergunta é: o que a pregação me transformou? Qual é a agenda de transformação que eu tenho para a próxima semana, à luz do que eu escutei nesse domingo? Você quer revitalizar uma igreja? Revitalize a visão das pessoas para com a pregação da palavra. Você quer revitalizar uma igreja? Gaste mais tempo preparando uma palavra com integridade e relevância, a fim de que as pessoas que te escutam domingo após domingo sejam efetivamente impactadas. Porque sermão preparado, domingo às 16h, enquanto está passando jogo de futebol na televisão, desculpa, orar antes da pregação dizendo: Espírito Santo de Deus me usa. Eu tenho, chegando na eternidade você pode confirmar isso aí, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus escuta essa oração e fala: de jeito nenhum, estou fora, se vira, esse negócio é teu, porque a maneira como você está vendo a obra da pregação, o Espírito Santo não pode participar disso. Aí vem aquela coisa: mas pastor, pregação é algo assim que Deus inspira na hora. Meu querido e minha querida,
Volta a imagem das botijas da viúva lá do profeta Eliseu. Prepara a sua pregação da melhor maneira possível. Faça o máximo que está ao seu alcance. E deixe o Espírito encher todas as botijas que você tiver no domingo para entregar à sua comunidade. Mas o segundo momento aqui é quando Jesus atua como sacerdote. A ênfase sacerdotal está na ministração da graça através do acolhimento e cuidado de pessoas. O que fazia um sacerdote no Antigo Testamento? Ele recebia famílias que vinham oferecer sacrifícios. Essas famílias pediam perdão pelos seus pecados. O sacerdote efetuava o sacrifício e orava por essas pessoas. Aí, deixa eu tentar passar para vocês uma imagem que eu ouvi nessa manhã que eu achei fantástica. É mais ou menos assim: quando as famílias entravam no templo de Jerusalém, tinha na porta do templo uma espécie de detector de metais, igual tem no aeroporto, mas era um detector de pecados. Quando eles entravam, aquela máquina apitava assim, direto, pi, 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 e aparecendo toda a lista de pecados deles. Aí o sacerdote recebia no tablet dele a informação, a ficha daquela família. E tinha pecados horrendos: maledicência, avareza, mentira, adultério. E aí aquela família se aproximava do altar e existia o sacrifício de um animal. E o sacerdote, e era um sacrifício em substituição à família. E o sacerdote orava dizendo: Deus, perdoa os pecados deles. Aí, quando a família passava novamente pelo detector de metais para ir embora, não apitava. Por quê? Porque os pecados foram perdoados. Eu escutei isso de um escritor cristão essa manhã, que ele dizia: as nossas igrejas deveriam ser assim. Quando a gente entra no culto de domingo, se tivesse um detector de pecado, ia ser uma barulheira generalizada. Até o pastor ia querer assim carteirar e passar pelo canto, porque se ele passasse pelo detector de metais, também ia apetar. Mas no momento em que nós adoramos a Deus e a gente ganha consciência de quão pecadores nós somos, e aí nós praticamos o que está lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, e a gente recebe a palavra, e a gente se reconsagra a Deus, e o pastor impetra a bênção sobre nós, e quando nós saímos de um culto, o detector de metais não toca, porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. Jesus via uma mulher pecadora, adúltera, e dizia: minha filha, vai e não peques mais. Jesus via um paralítico de nascença e chocava os amigos dele que queriam a cura. E Jesus olha para ele e diz: eu perdoo os teus pecados. Parte do processo de um pastor, de uma pastora, de um missionário, de uma missionária, por favor, entendam isso, é fazer com que homens e mulheres pecadores se tornem conscientes da graça de Deus e vivam em novidade de vida. Presta atenção nessa última frase: vivam
em novidade de vida pelo constrangimento que o amor de Cristo gera em nós. A nossa santificação, ela nunca se deu e nunca se dará pela imposição de regras. O único jeito de nós nos tornarmos mais santos é nós nos lembrando do que Jesus Cristo fez na cruz e deixando que o amor de Cristo nos constranja a sermos esposas melhores, maridos melhores, filhos melhores, pais melhores. Quando Jesus atua como sacerdote, o alvo são vidas transformadas. Então perceba, aqui a gente já tem um problema. A minha área não é tanto revitalização, hoje eu confesso o meu pecado. A minha área nos últimos quase 20 anos tem sido a plantação de novas igrejas. E um erro muito comum na plantação de novas igrejas, eu sei que existem plantadores aqui, tem sido: o indivíduo acha que se ele tiver uma boa pregação, ele vai plantar uma igreja. Não vai. Porque se o indivíduo tiver uma boa pregação, as pessoas vêm para ouvi-lo. Mas quando elas não são cuidadas, elas vão embora 2 meses depois. E aí a igreja vira um circuito que tem gente que entra, tem gente que sai. Tem gente que entra. Olha, você pode pegar qualquer igreja de grandes pregadores e acredite, por mais que você fique surpreso com o crescimento daquela igreja, a quantidade de gente que vai embora é talvez maior do que a quantidade de pessoas que chegam domingo após domingo. Por quê? Porque as pessoas não são cuidadas. E aí às vezes eu tenho que sentar com o plantador e dizer: meu filho, não basta você pregar de domingo, você tem que se envolver com as pessoas de segunda a sábado. O seu trabalho sacerdotal, vai visitar as pessoas, chama as pessoas para o aconselhamento, começa a discipular a gente, vai mentorear pessoas, você tem que se envolver com as pessoas. Você quer revitalizar uma igreja? Comece pela pregação, mas ganhe uma nova visão da importância de você cuidar do povo de segunda a sábado. E aí eu queria dar uma dica para vocês. Quando eu terminei o seminário e fui pastorear uma igreja, eu tinha aprendido assim, que pastor prega de domingo e visita e aconselha pessoas durante a semana. Então eu me lembro que eu coloquei no boletim da igreja um aviso: todas terças e quintas, das 2 às 6 da tarde, o pastor estará no gabinete pastoral. Se você já fez isso ou tem feito isso, não precisa se sentir envergonhado, eu também fiz. Certo? Só que tem um problema aí. Eu chegava no gabinete pastoral e ninguém aparecia. Aí eu ficava lendo o livro e ia embora para casa com a consciência tranquila. Eu estou fazendo a minha parte. Se eles não vêm, o problema é deles. Até a hora que eu comecei a descobrir que o meu trabalho não é ficar esperando as pessoas virem. O meu trabalho é ir ao encontro das pessoas. E eu diria, se você é um novo pastor, novo missionário ou missionária numa cidade, ninguém vai procurar você, porque as pessoas ainda não confiam em você, elas não sabem quem você é. Então você tem que ir ao encontro das pessoas. Você tem que ir na casa das pessoas, você tem que ir no comércio das pessoas, você tem que iniciar conversas, você tem que chegar para o indivíduo e falar: ô meu irmão, eu tenho te visto aqui na igreja já nos últimos 3 domingos, qual que é o seu nome? Que tal a gente marcar um café essa semana? Vamos se conhecer melhor, eu queria ouvir a sua história. Eu diria que a pregação impacta e chama atenção. Mas o que transforma e mantém as pessoas na igreja é o cuidado pastoral.
E essa segunda ênfase de Jesus tem a ver com o cuidado pastoral. Terceira e última ênfase de Cristo, que é... E aí, o que aconteceu? Ok. Rei, ênfase na liderança. Mobilização, capacitação e engajamento no serviço do reino. Aqui, eu termino contando para vocês, eu vou chamar de o pulo do gato. Você sabia que 98% das igrejas tem menos de 100 pessoas? Sabia disso? 98% das igrejas tem menos de 100 pessoas. Você já parou para pensar por que disso? A maioria dos pastores que eu converso, que pastoreiam igrejas com menos de 100 pessoas, eles colocam a culpa disso nos crentes. Eles não evangelizam, eles não querem o crescimento. Mas eu queria fazer uma coisa provocativa aqui. E se eu dissesse que a maioria das igrejas que tem menos de 80 pessoas, ou menos de 100 pessoas, elas têm esse número porque, sociologicamente, é provado e comprovado que uma pessoa não consegue estabelecer relacionamentos significativos com mais do que 80 pessoas. Vou repetir. Uma pessoa não consegue estabelecer relacionamentos significativos com mais do que 80 pessoas. Sim, os 200 amigos que tem no Facebook não são relacionamentos significativos. Isso é impossível. Se você pegar os seus familiares e amigos mais próximos e começar a contabilizar, você vai perceber que você não tem mais do que 80 relacionamentos significativos. Por quê? Porque é impossível alguém, um ser humano, ter relacionamentos significativos com mais do que 80 pessoas. Agora, o que acontece numa igreja em que o pastor é o cara que faz tudo? O pastor visita. O pastor vai visitar o enfermo no hospital. O pastor vai fazer oração no aniversário de criança de 2 anos. O pastor vai fazer a cerimônia de casamento. O pastor vai orar pela bodas de prata do seu José e da dona Maria. O pastor faz tudo. O que acontece? Como é impossível uma pessoa desenvolver relacionamentos significativos acima de 80 pessoas, o pastor se torna o gargalo da própria igreja. Por quê? Porque ele não multiplicou líderes. Ele não formou novos líderes. Ele não delegou funções para outros líderes. Muito rapidamente, deixa eu dar o exemplo do que eu vivo na minha igreja. A nossa igreja hoje, ela tem aí, aos domingos, em torno de 1.000 a 1.200 pessoas. Essas 1.000 a 1.200 pessoas, elas estão divididas em 5 cultos, que alguns deles acontecem até em lugares diferentes, e que nós chamamos de comunidades. É uma igreja com 5 comunidades dentro dela. Em cada uma dessas comunidades, nós temos um pastor, que nós chamamos do pastor de campo. Mas nós temos comunidade que tem 300 a 400 pessoas. Um pastor não consegue cuidar de todas elas. Então, esse pastor, ele é responsável por cuidar da liderança daquele campo, pelos líderes de grupos pequenos. E os líderes de grupos pequenos são responsáveis por cuidar das pessoas que estão nos grupos pequenos. É mais ou menos o que Jetro fala para o seu genro Moisés.
Moisés está tentando cuidar de todo mundo, igual alguns pastores e missionários. E Jétro olha para Moisés e fala assim: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Vai acabar com você e com o teu povo. Escolha dentre o povo homens íntegros, homens leais, homens sábios, e delegue a eles a função de cuidar de grupos de 1.000, de 100, de 50 e 20. Então, quando a gente pega esse gráfico aqui, olha só, a pregação gera crescimento da igreja. Mas é a ênfase sacerdotal que gera a transformação na igreja. E para a igreja poder continuar crescendo, ela precisa ter outros homens e mulheres engajados em outras áreas. Então, é essa ênfase real que gera discípulos engajados nos serviços dos outros. E aí, eu termino mostrando isso aqui para vocês. Olha só. A ênfase profética, então, alguém me ajuda aí atrás? Aí, gera o crescimento. Mas eu disse, esse crescimento é insustentável. Aí, o pastor se torna o gargalo, porque ele não pode cuidar de mais do que 80 pessoas. E começa a gente reclamar aqui, acolá e coisa parecida, né? E aí, quando a pressão aumenta, se o pastor em alguns casos, ele parece assim a rolha da garrafa de champanhe, né? Quando a pressão aumenta, em algum momento alguém vai espirrar. E quem é que vai espirrar? O pastor. Agora, é aqui que se dá o crescimento sustentável. Como? Formando líderes. Então, eu tinha que fazer mágica para apresentar para vocês um gráfico que é fruto de um curso de 15 horas. Mas o que eu queria dizer para vocês nessa segunda parte é: você precisa revitalizar uma comunidade cristã? Revitalize você como líder, a sua pregação. Mas lembre-se, a sua pregação, se feita com integridade e relevância, vai trazer gente. Você precisa consolidar isso cuidando de pessoas. O ministério não é feito de domingo. O ministério é feito entre domingos. Guarde isso. Ministérios relevantes e significativos não são feitos aos domingos, eles são feitos entre domingos, no cuidado de pessoas. Mas não se esqueça, se você não formar novos líderes, se você não mobilizar, capacitar e delegar para novos líderes, você vai se tornar o gargalo da sua própria igreja. Uma igreja só vai continuar crescendo se o seu líder formar novos líderes. Amém? Eu vou parar porque nós temos 10 minutinhos para perguntas. Não? Ah, vai ser no final? Mas daí como é que eu faço? Continuo? Não sei, o que eu faço? Então manda o Sérgio entrar, por favor. Eu quero ouvi-lo também. E no final, então, a gente vai ter as perguntas, tá bom?